Editorial 53, da edição 84 do jornal Fraternizar, 11 de janeiro de 2013. É imperioso sairmos definitivamente do cristianismo. É dramático, mas a verdade é que vamos já na segunda década do terceiro milénio do cristianismo. E mais dramático ainda é que continuamos a orgulhar-nos disso, em lugar de nos envergonharmos. Em verdade lhes digo, é imperioso sairmos definitivamente do cristianismo e darmos um salto qualitativo em frente. Concretamente, é imperioso sairmos do reino do animal racional e do seu domínio total e absoluto uns sobre os outros e sobre a natureza, o cristianismo, e ousarmos dar corpo em todo o planeta ao reino dos seres humanos, consciência afetiva e cuidado uns pelos outros e pela natureza, uns com os outros e com a natureza, o pós-cristianismo, que em boa verdade é um antes, pois é o regresso a Jesus, o ser humano pleno e integral, nado e criado em Nazaré e assassinado em abril do ano 30 em Jerusalém pelo próprio cristianismo, ainda antes deste ter sido formalmente constituído e fundado pelos próprios acompanhantes de Jesus, judeus como ele, mas antípodas dele. E não muito depois de todos o terem traído e entregue aos dirigentes máximos do judaísmo, conluiados por sua vez com os representantes do Império Romano ocupante, o Cristo vencedor de turno. Precisamos hoje de muito discernimento e de muita sabedoria, porque o cristianismo nunca se diz o que efetivamente é. Sempre se apresenta às populações e aos povos sob a máscara da santidade, da religião do livro, do humanismo, da dedicação até à perda da própria vida, da caridade, do amor aos pobres e a toda a espécie de vítimas, uma espécie de Madre Teresa de Calcutá à escala global. E logo estranha e rapidamente beatificada pela maior igreja cristã do mundo, a do Papa monarca absoluto, infalível e invicto, o institucionalmente santo por antonomasia, que de resto outra coisa não quer dizer o título Sua Santidade ou Vossa Santidade, o Papa. Para analisarmos bem 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos de metódico e progressivo domínio total e absoluto do animal racional sobre as populações e os povos do planeta e sobre o próprio planeta. O horror dos horrores, sempre justificado e legitimado pela lei do vencedor, do monarca absoluto, numa palavra, do Cristo invicto, o mesmo da casa real de David, um rei miticamente santo, mas existencialmente assassino. Um Cristo invicto que, com a fundação do cristianismo, passou a ser também denominado Jesus Cristo, para as multidões em geral, eternamente crucificado na cruz, multiplicada por bilhões e bilhões de outras cruzes, plantadas em tudo quanto é sítio, até no pescoço das crianças, e que todos os anos é obrigado a nascer, a morrer na cruz e a ressuscitar ao terceiro dia, nunca antes, nunca depois, só mesmo ao terceiro dia, e para daí a meses voltar a nascer, a morrer na cruz e a ressuscitar ao terceiro dia, num ciclo de horror que se arrasta há já 2000 anos. E tudo isto
só por causa de nós e por causa da nossa salvação, que assim reza o credo de Niceia Constantinopla, aprovado e imposto a todo o Império Romano por Constantino, imperador, até hoje. São duas as máscaras com que o cristianismo sempre se nos apresenta: a do vencido sofredor por nós e por nossa salvação, e a do vencedor também por nós e por nossa salvação, glorificação, divinização, por isso nunca mais humanos. Com um credo assim, está justificada a partida e aceite, sem a mínima contestação, tanto a existência do sofrimento e de vítimas humanas aos milhões, para cúmulo, tudo apresentado como valor redentor e salvador, e está também justificado e aceite, sem a mínima contestação, a existência do poder vencedor do animal racional. Uma e outra realidade que neste início do terceiro milénio se nos apresentam munidas de meios altamente sofisticados e eficientes, sempre em imparável crescendo. Cresce assustadoramente o sofrimento e o número de vítimas cientificamente produzidas, e cresce assustadoramente o poder vencedor cruel e sádico. É um só e mesmo Cristo com duas faces. A do Cristo sofredor e redentor, identificado ideológica e teologicamente com todas as vítimas humanas, eufemisticamente chamadas Cristos sofredores ou povos crucificados, e a do Cristo poder monárquico absoluto, infalível e invicto, identificado durante os séculos da cristandade com o Papa de Roma, e hoje com a alta finança global, também ela munida de cérebros e de meios, os mais sofisticados e os mais eficientes, sempre em crescendo. Bem pode, pois, dizer-se que o cristianismo religioso e laico é a grande besta do Apocalipse, em todo o seu esplendor de holofote, que nos cega, e porque nos cega, consegue atrair a ele todos os povos, tribos, nações, artistas de todo o género, que assim são pura e simplesmente comidos, triturados, reduzidos a mercadorias e a vermes rastejantes, de luxo uma minoria, de lixo a maioria. Dizer cristianismo é dizer o incontável número de vítimas sofredoras, crucificadas, olhadas e apresentadas como redentoras do mundo. E ao mesmo tempo dizer o verdugo, algoz, carrasco, que as fabrica, concretamente o poder invicto, monarca absoluto, que nada, ninguém pode contestar, contraditar, julgar, menos ainda condenar, apenas reconhecer, obedecer, servir, adorar. Há um só cristianismo, o do animal racional, religioso e laico ao mesmo tempo, que neste início do terceiro milénio é omnipresente, omnisciente, omnipotente, e dá pelos mais variados nomes conforme os povos, as nações, as culturas, as regiões do planeta. São muitos os nomes, mas sempre o mesmo Cristo poder. O poder vencedor do animal racional, capaz de falar todas as línguas do planeta. No mundo ocidental, dá mais pelos nomes de cristianismo, de judaísmo, de islamismo. Fora do mundo ocidental dá por outros nomes. Sob todos os nomes sempre a mesma perfídia do animal racional.
ferozmente odiento, explorador, opressor, divino. Por isso, homicida, genocida, geocida, como o Deus da Bíblia e do Alcorão, sempre pronto a declarar e a promover guerras santas, cruzadas, só para desse modo alargar mais e mais o seu domínio. Este cristianismo global do animal racional sabe que só mesmo a fragilidade humana, consciência afetiva, presença politicamente maiêutica e cuidadora, vasos comunicantes, o derruba e garante sucessivos hoje, sem ocaso, plena e integralmente humanos às populações do planeta. Por isso, trabalha sem descanso para a seduzir, atrair a ele, sob 1001 promessas, todas de mentira. E se não consegue, mata-a, de modo cruento, como a Jesus, ou incruento. Esta é, por isso, a hora de Jesus, o de antes do cristianismo, plena e integralmente humano, em permanente luta política duélica desarmada contra o sofrimento individual e estrutural e contra todo o tipo de causas, justificações ideológicas, filosóficas, cristãs, religiosas, pseudocientíficas, teológicas que o legitimam e justificam. É esta a nossa hora. O Cristo tem de implodir e ceder o lugar a Jesus. O animal racional tem de implodir e ceder o lugar aos seres humanos. Fragilidades maiêuticas, cuidado uns com os outros e com o planeta, vasos comunicantes. Quem puder entender, que entenda e seja consequente. O meu beijo e o meu abraço de presbítero da Igreja do Porto.